E vimos que realmente é muito importante sobre Isaías. Isaías, quando morreu o rei Uzias, Isaías viu o trono. Ele viu a glória, ele viu o trono. E o trono que ele viu é a supremacia, ela representa a supremacia, preeminência. É um trono acima de todos os tronos, de todas as coisas. É o trono dos tronos. E isso demonstra que, na verdade, ele viu o trono branco do julgamento. E é um trono que, na verdade, a maioria dos profetas que Deus levantou, quase que todos eles viram um trono. Ezequiel viu um trono, Jeremias viu um trono. Quase que todos eles viram um trono. O próprio Moisés viu a glória de Deus, viu a presença do Senhor. Então, todos eles tiveram um real encontro com Deus. Isso demonstra o poder de Deus, demonstra a soberania de Deus. E Deus, na verdade, está acima de todas as coisas. E esse trono, ele é grande, esse trono. Ele vem do grego, da palavra mega, significa grande. E a palavra pode ser definida por peso, área, extensão, nível, eminência, virtude, autoridade, poder. Qualquer coisa resumida na palavra grandeza. Então, diante de uma grandeza de Deus que, na verdade, Isaías viu. Isaías contemplou realmente a glória de Deus. Isaías viu realmente o poder de Deus, que era esse trono em que Deus estava sentado. E lendo essa passagem de Isaías, o meu ponto que me chama a atenção aqui, Isaías, quando viu os anjos cantavam: Santo, Santo é o Senhor. Santo quer dizer separado. Isaías contemplou os anjos cantando Santo, Santo, porque realmente Deus é santo. Deus está fora da sua criação. Deus é tão santo, meu querido, que na verdade nós não conseguimos contemplar a santidade de Deus. Nós não conseguimos ver a glória de Deus. Moisés não conseguiu ver a glória de Deus, tanto abarcaram Moisés. E os anjos, a Bíblia diz que os anjos, eles cobrem o rosto e eles giram em torno do trono de Deus cantando: Santo, Santo é o Senhor. E aquela vez que os anjos giram, eles têm uma revelação de quem Deus é. E quando eles têm essa revelação de quem Deus é, não há outra coisa maior do que eles dizerem: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Quanto mais eles giram, mais essa revelação lhes é dada. Quanto mais eles dão a volta ao trono, mais eles cantam: Santo, 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 Santo. Não há outro termo maior do que esse, ele dizer a Deus: Santo, Santo, Santo. Por quê? Porque não há nada maior do que a santidade de Deus. Por isso é que Deus é tão santo. Por isso é que Deus abomina o pecado pela sua santidade, pela sua pureza. Deus odeia o pecado, porque a santidade de Deus nos faz sentirmos constrangidos. Vamos ver o que Isaías viu. No versículo 5: Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Esconderei. Deus é tão santo que quando Isaías viu Deus, Isaías conseguiu contemplar a nudez do pecado dele. Por que ele conseguiu contemplar a nudez do pecado dele? Por causa da santidade de Deus, por causa da pureza de Deus. Isaías, só de contemplar, Isaías conseguiu ter a percepção que ele é tão nojento, tão impuro. E o que ele disse? Ai de mim, ai da minha alma. Isaías não contemplou: eu vou morrer. Eu vi uma pureza de Deus, eu vi a santidade de Deus. E ele, sabendo que ele é impuro, logo na sua consciência deu o quê? Ai de mim, por causa da pureza. A primeira coisa que Isaías viu foi a pureza, a santidade. E reconheceu o quão pecador ele é. Reconheceu a sua fraqueza, sua fragilidade. Reconheceu que, na verdade, ele era um pecador. E é isso que, na verdade, tem que acontecer. É isso que tem que acontecer quando nós estamos indo diante de Deus. Por isso que devemos orar assim: como Pai,
põe no teu ombro, pessoal. Está na tua presença. Só o fato de entrarmos, escuta bem, no Antigo Testamento, era só um que entrava, o sacerdote que ia lá fazer o sacrifício. E só ele entrando na presença de Deus, tinha que fazer tanto sacrifício de animal, ele tem que ficar tão puro, ele tem que fazer tantas ofertas, para que ele não pudesse ser morto ao entrar no lugar santíssimo. Ali tinha que se amarrar um fio para ele entrar. Se caso ele entrasse em pecado, ele morreria. E quem tentasse entrar também lá para poder pegar o corpo, também se tivesse pecado, também morreria. E com aquele fio, se ele entrou em uma roda, não podia puxar, ninguém poderia entrar. Tudo por causa da santidade de Deus. Tudo por causa da santidade de Deus. Então Isaías, quando contemplou a santidade de Deus, ele reconheceu quem ele é. E hoje, já não precisamos do sacrifício. O sacrifício perfeito foi realizado na cruz. Mas ao entrarmos na presença de Deus, devemos naquela presença do Santo do Santo. Aleluia. Aleluia. Na presença do Santo do Santo. Primeira coisa que eu como pecador ele é. Que eu como miserável ele é. Ai de mim. Imediatamente, um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma criança. Com ele tocou a minha boca e declarou-me: beijo, tocou os teus lábios, a tua culpa será comovida, o teu pecado perdoado. Preste. Quando Isaías reconheceu a santidade de Deus e reconheceu que ele era pecador, o Senhor, o Espírito Santo, o anjo que estava na presença de Deus, veio com uma brasa e tocou na boca de Isaías. Próprio Deus, o Espírito Santo vem e santifica Isaías. Entende o processo? Primeiro ele reconheceu que ele é pecador, viu a presença de Deus, a santidade de Deus. E quando ele reconhece, o Senhor vem e santifica Isaías. Santifica Isaías. Isaías passou por um processo de grande transformação. Passou por um processo de mudança. Tudo isso porque viu Deus. Tudo isso porque contemplou a glória de Deus. E ele passando nesse processo. E o Senhor santifica Isaías. O Senhor purifica Isaías. Quando ele reconhece que ele é pecador. Quando ele entende que ele, na verdade, não tem nada de bom. Não existia nada em Isaías que ele fizesse que ele tornasse santo. Quem santificou Isaías foi o próprio Deus. Isaías morou para lhe dar santidade. O próprio Deus fez santificou Isaías. Tudo isso resumimos e concluímos que quem faz a obra é Deus. Ele começa a termina. Aquele que começou a boa obra em sua vida. Aleluia. Glória a Deus. É Deus que santifica. Mas para Deus santificar, há uma posição que você tem que ter. Reconhecer como pecador de Deus. Isaías reconheceu isso. Reconheceu quem ele era. E o Espírito Santo, o Senhor vem com a graça e toca nos lábios de Isaías. E Isaías é santificado. No versículo 8. Em seguida, ouvi a voz do Eterno que chamava: quem é? Aqui na minha versão diferente. Quem enviar? A quem enviarei? Quem é irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías passou por um processo. Até para Isaías chegar nesse processo de transformação e poder ser usado, Deus tem que trabalhar primeiro plano de Isaías. Isaías viu como pecador ele era. Viu que Deus era tão santo e que ele era tão pecador. O Espírito Santo do Senhor vem e santifica Isaías. Quando Isaías é santificado, então Isaías se disponibiliza para ser um canal na mão de Deus. Ou seja, quando nós nos disponibilizamos em entrar na presença de Deus, todo esse processo que lemos sobre Isaías acontece na vida do cristão, que se coloca na posição correta. Deus, ele reconhece como pecador ele é. Ele reconhece que só Deus pode transformar a vida dele. E quando ele reconhece tudo isso, então ele se disponibiliza para causar. O grande não é causado contra ele, que é uma vida que não é de acordo
padrões bíblicos. Mas quando você tiver a vida de acordo com os padrões bíblicos, então o próprio Senhor vem, capacita você e te coloca diante de uma obra. Quando Israel nessa época estava passando uma situação terrível, e quando Isaías passa nesse processo, Deus pergunta: a quem enviarei? A quem enviarei por nós? Isaías não mais teve medo, Isaías não mais fugiu, mas ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Tudo isso porque a igreja, porque Isaías passou no processo em que Deus tivera mostrado a ele, e ele entendeu, e ele se disponibilizou, e ele se jogou. E Isaías foi e viveu de acordo com aquilo que Deus o confiou enquanto ele esteve na terra. Foi esse o processo de Isaías. Mas agora o Espírito Santo nessa noite quer ter um processo com você. Amém. Deus quer começar esse processo na tua vida. Mas para que isso aconteça, existe um caminho, existe uma trajetória que você tem que passar, existe um processo para que você contemple a presença de Deus, para que você contemple a glória de Deus. Existe um trajeto em que você tem que obedecer e respeitar esse trajeto. E esse trajeto foi o que Isaías passou. Reconhecer quem você é, reconhecer a tua posição, e entender que só Deus pode santificar você e te colocar em pé. Foi o mesmo que aconteceu com aquele demoniado de Gadara. Quando ele viu Jesus, quando ele contemplou Jesus, ele logo sentiu os demônios que estavam sobre ele estremeceram. E eles disseram: filha, vieste-nos agora levar, já é a nossa hora. Eles estremeceram porque, primeiro, Satanás ele vive agonizado. O diabo ele atormenta as pessoas porque ele está agonizado. Sabe o que ele está agonizado? Agonizado, apanhado. Porque ele sabe que está decretado o fim dele no inferno. Então ele fica agonizado, atormentando. Só que o fato dele ver é Jesus, os demônios que estavam naquele endemoniado de Gadara estremeceram. E a Bíblia diz que o Senhor repreendeu aqueles demônios. E aquele rapaz, realmente foi transformado naquele momento. Qual foi o que ele pediu? Deixa-me comigo. Jesus falou: não, vá lá e anuncie o que te aconteceu. E aquele rapaz foi na cidade dele, transformado. Depois de ter um encontro real com Cristo, ele vai, ele anuncia a palavra de Deus, ele prega o Evangelho, ele anuncia o Evangelho de Cristo no povo de Gadara. Tudo isso porque passou naquele primeiro processo de transformação. O outro que passou, meu Deus, é aquela mulher samaritana. Quando ela estava naquele poço, quando ela se encontra com Jesus, o mesmo processo de transformação, o mesmo processo que ela reconheceu que ela era prostituta, o Senhor santificou aquela menina, Deus trabalhou naquela mulher, e aquela mulher saiu dali feliz. E quando chegou na cidade de Samaria, pegou a palavra, primeiro porque teve um encontro com Deus, passou num processo de transformação, só naquela conversa. Só, olha, deixa eu falar uma coisa, muitas vezes precisamos de meia-noite, desse número de oração, precisamos apenas de sinceridade na presença de Deus. Amém. Então, Deus pode fazer grandes coisas. Aquela mulher foi tão sincera com Cristo, foi tão aberta com Deus, que o próprio Senhor lhe transformou naquele momento. Deus o transformou de prostituta para missionária. Ela saiu dali muito capaz. Glória a Deus. Encontro com Deus causa isso. Sabe mais quem teve um encontro real com Deus? Era um cara assassino, que onde ele passava todo mundo tinha que fugir. Principalmente os crentes da época tinham que correr. Esse homem é apóstolo Paulo, que quando Paulo se decorava com alguns cristãos na época, antes de ser era Saulo, Paulo não temia ninguém. Não importa quem apareceu no caminho dele, ele matava, ele açoitava, mandava prender, ele mandava fazer o que ele bem quiser, porque ele tinha essa autoridade. Ele fazia parte do sinédrio, e Paulo tinha essa autoridade de fazer o que ele bem entender. E quando ele ia ao caminho de Damasco, apóstolo Paulo tem um real encontro com Deus. E quando ele tem esse real encontro com Deus, a Bíblia diz que ele cai do cavalo e automaticamente fica cego. E o Senhor lhe fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo, naquele momento, responde a Deus: quem tu és? E o Senhor fala para Saulo. E ao mesmo tempo, o Senhor manda Saulo ir na rua chamada direita. E ele levanta naquela rua ao encontro de Ananias. E quando Saulo se encontra com Ananias, o Senhor se revela a Ananias e mostra a Ananias que Saulo estava no plano de Deus para ser usado. O próprio Saulo, quando tem um encontro com
acordo com Deus, quando o Espírito Santo vem até um crente faminto na presença de Deus, ele é uma bomba, ele é uma bomba pronta para explodir, ele é um perigo na mão de Deus. Você tem ideia? Imagina que nós estamos aqui dentro. Vamos agitar agora o estado. Vamos pegar os 4 cantos desse bairro. Se são os ladrões que estavam na universidade desse ano, nem passar por lembrar os ladrões com a palavra de Deus. Anunciar o amor do Evangelho. Vamos começar a pedir que era Natal, que tem a chorar, para enviar na presença de Deus. Tudo isso porque crentes que tiveram um pouco com Deus se disponibilizaram e foram e pegaram. Você não entendeu? Sabe quem foi o cara? Moisés. Moisés, depois de passar lá para o Japão, no Egito, e cresceu no palácio. O Senhor permite que Moisés mata o Egito, perseguido depois do deserto. O Senhor treina, capacita Moisés durante 40 anos no deserto. Moisés no deserto. Por isso o tema é encontro com Deus. Eu não esqueci. Quando Moisés teve um encontro com Deus, quando a presença do Senhor se revela naquela sarça ardente, automaticamente Moisés não acredita na sua ação dele. Moisés, quando vê aquela sarça, ele chega perto da sarça. Deus está completando, ele chega perto da sarça. Sabe que a sarça é oração? Desejo contigo. Faz em mim a tua vontade. Cumpre em mim o teu propósito. Eu me disponibilizo para que o Senhor faça tudo aquilo que o Senhor quiser na minha vida. E quando Moisés chega perto, Deus abre para Moisés, Deus se revela a Moisés, Deus mostra toda a sua vontade para Moisés. E Moisés pensou: o que é esse negócio, pai? Pode me mandar que eu falo. E Moisés é capacitado por Deus. Depois que ganhar um ponto, escuta bem, o santo de Moisés é o mesmo caso de Isaías. Deus, quando chama Moisés, Moisés é calçado. Deus falou para Moisés descalça, porque o Deus que vai trazer a terra santa. Moisés teve que descalçar para ir descalço, ou seja, Deus quando nos chama, Deus nos tira todas as nossas capacidades humanas, nossas capacidades físicas, nossos intelectos humanos. Deus fala assim: tira tudo que você tem. Era o mesmo que eu ia dizer para Moisés. Você não era sábio, era um homem que estava estudado no conhecimento egípcio. E Deus disse para Moisés: tira tudo que você tem, se despede de tudo aquilo que você carrega no Egito, o conhecimento, a ciência, tudo aquilo que você carrega no Egito, tira tudo isso. Não é isso que eu quero você. Aleluia. Moisés se despede, tirar tudo que ele tinha. E Deus falou: ele agora vem. Eu vou partir do que você não tem. Pega nessa vaca agora no chão. Eu digo que a coloca para o chão. Está percebendo? Deus treinando Moisés com poder. É isso, meu querido. O povo do Egito salvou o poder de Deus. E o Senhor capacitou Moisés a ser guiado pelo Espírito, debaixo de uma autoridade poderosa. E quando ele chegou lá no Egito, Moisés não era o mesmo. Era um outro homem. Já era um homem totalmente transformado. O mercado de São Paulo era Saulo, chamou-se Paulo. E quando viam Paulo pregando, uns diziam: não é esse que perseguia a igreja, não é esse que matava os crentes. Mas outros diziam: é ele, porque ele teve um encontro com Deus e a sua vida foi transformada. Era honesto com Moisés. Para quem conheceu Moisés naquela época, olhou para Moisés: não é esse que era o filho do faraó, que cresceu aqui no palácio. Mas era o homem Moisés, dominado pelo poder de Deus, guiado pelo Espírito Santo. Tudo isso que nós testemunhamos de encontro com Deus. Um grau de encontro com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é simplesmente. Deus não reparte a sua glória com ninguém. Se Ele chamou você não compartilha com o pecado. Deus abomina o pecado. Deus quer homens e mulheres separados, totalmente para Ele. Deus não quer que você reparte a tua vida com as coisas que o mundo oferece. Aqueles que se tornam amigos do mundo como os inimigos de Deus. Deixa o Espírito Santo governar a tua vida. Não luta com coisas que são desnecessárias, coisas que não vão te trazer crescimento, coisas que não vão te dar vida. Deixa eu falar uma coisa para você: não há maior prazer, não há maior alegria do que ser um instrumento na mão de Deus. É prazeroso, é glorioso, é honroso. Sabe por quê? Porque quando nós estivermos na glória, Deus não vai chamar quem tem maior entendimento, Deus não vai chamar quem tem uma maior casa, não. Deus vai chamar
aqueles que lavaram as suas vestes do sangue do Cordeiro. Você quer ser esse homem que faz a diferença? Você quer ser esse homem que aonde você passar, a presença de Deus vai contigo. Um homem que atrai, ele passa. Meu querido, o mundo já está cheio de coisa, o mundo já tem de tudo, na verdade. Mas sabe o que é que falta no mundo? Um homem e uma mulher tomada no mundo de Deus. É isso que o mundo precisa agora. Não está cheio de muito estudioso, muito sábios. Está cheio disso. Cada um dos homens, por exemplo, o Egito, outro Brasil que aconteceu recentemente na manifestações, o próprio Egito que agora era o presidente, colocaram um outro um pouco mais revoltado, não está satisfeito com nada. O mundo está caindo cada vez mais degradado. A ausência de homens de Deus para poder trazer a essência da palavra do Senhor. E por que está faltando homens que vêm com a palavra, que vêm com a essência de Deus? Porque falta pessoas que têm real encontro com Deus. Oh, meu Deus. Meu querido, a unção do Espírito nos dá autoridade e coragem. Sabe quem enfrentou um faraó? Na época em que Moisés enfrentou o faraó. E o Egito era como se fosse o Estados Unidos hoje, uma potência mundial naquela época. E Moisés enfrentou o faraó. Sabe quem enfrentar? O rei de Roma na época, quando Paulo foi até Roma. Enfrentar o Sinédrio. Sendo julgado, mas defendendo a palavra. Dizendo que não tudo isso. Aprendendo na escola de Gamaliel e defendeu a palavra de Deus. Você sabe que está alicerçado em Cristo. E defender a causa do Evangelho. Morrer pelo Evangelho. É isso que o mundo precisa, meu querido. O muçulmano não precisa morrer pela religião, ele fica de repente acabar com tudo isso. Nós precisamos de cristãos verdadeiros. Não precisamos de milhões. O mundo só precisou de 12. E os 12 impactaram o mundo. Mas esses 12 viveram real encontro com Deus. Se fundamentaram na doutrina de Cristo. Se apegaram nela e não largaram. E quando não amadureceram, dizendo: vamos sair daqui, vamos permanecer. 3 anos entraram com o mestre, não abriram mão de nada que o mestre passou para eles. A nossa vida da perdição. Deus está procurando você. Me escuta mais uma vez. São separação. Separação. Tem que ter separação. A tua satisfação tem que ser o reino de Deus. Busca a satisfação e a alegria no reino de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, estou terminando já. As coisas desse mundo são passageiras. A tua alegria não pode ser momentânea. A tua alegria não pode se basear numa felicidade no mundo. Você não é feliz porque tem uma casa. Você não é feliz porque tem uma lotaria de milhares de dólares. Não. A tua felicidade, primeiro, eu tenho Cristo. Eu tenho o melhor tesouro na tua alma. Você morre por Ele. Você dá vida por Ele. Em todo lugar que você tem um tesouro. O teu fundamento. Não vem de Cristo por nada. Não vem de por um mundo de prazer por coisas que são desnecessárias para nós. Viva para Cristo. Toda a tua intensidade, viva para Ele. Gaste a tua mocidade. Gaste a tua juventude para Ele. Não importa. Não tenha medo do futuro. Não fica com medo do futuro. O teu futuro está na mão de Deus. Não importa qual vai ser, mas está na mão dele. Ele que defende, ele que determina. Ele conhece todas as coisas. Nada passa oculto aos olhos dele. Ele é Deus. Eu dei a história de um moço chamado David Brenner. David Brenner foi um dos primeiros homens de Deus que pregou o ensino de enfermeira nos Estados Unidos. E os enfermeiros eram canibais. Eles praticavam canibalismo. E aquele homem, David Brenner, sabe qual foi ele viveu? Viveu só 29 anos, nem casou, se doou, viveu na floresta,
fazendo orgia, praticar em tanta coisa que é abominável aos olhos de Deus. E desde igreja, quando ficou sabendo daquilo, teve que ir por um canto e começou orando. Teve salve sensível, teve salve, honra no coração sensível. Desde igreja começou clamando. E o Espírito vem sobre ele e dá autoridade sobre ele de igreja. Ele se coloca em pé e ele começa a pregar a palavra com autoridade debaixo da unção. E a presença de Deus vem, convence aqueles ídolos. E eles começaram a se converter. E eles começaram a se render. E agora qual foi o fruto dele? Pegou o grande negócio. Um magrinho ali sofrendo a floreja. E disse a Deus, não importa se é pela tua causa, eu dou tudo, eu vou. Aleluia. Fica comigo naquele momento. E desde que não queria se ter uma mulher acompanhando o ministério dele. E ele, quando chegou na face dele, estava muito cansado. E teve que ficar na casa de Jonathan. E onde ele conheceu a filha de Jonathan, Jerusalém. E a Jerusalém cuidou dele até a morte dele. Correu com 29 anos. Teve. Um jovem como ele, você. Um jovem que morreu as preocupações dessa vida. Não temeu nada. Se for o problema é medo. Por que medo? Por que sangramento? Se existe a fé, viva pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Aleluia. Eu tenho medo, mas eu vou. Eu creio que o Redentor vai comigo. Oh, sabe que Moisés disse: Senhor, nós não olhamos se a tua glória não for conosco. Quem está chamando aqui? Quem tem chamado? Você tem certeza? Tem certeza? Então vá. Aleluia. Nessa noite eu vou marcar uma injeção de ânimo para você ir. Seguir o teu chamado. Você que confia, vá. Não vacila. Não temas que ele é contigo. Você que coloca a Josué. Não temas. Não afaste do livro desta lei. Engano do dia e noite. Falaste que Deus cuidar do teu caminho. Assim como foi Moisés. Eu queria dobrar esse chamando. Você deixou. Deixa eu falar uma coisa para você. O tempo passa. Os anos estão acabando. Os dias estão cada vez mais curtos. Os anos estão cada vez além mais curtos. Tem que deixar na longa para não ter como você. Nada. Não se olhe de Deus. Mas eu desafio a você para nesse mundo. Quem quer ter um bom Quem quer ter um real encontro com Deus? E quem não quer ter um real encontro com Deus? Quem quer ter um real encontro com Deus? Nós vamos abrir o Deus. Como diz o seu nome, Pai? E essa palavra, você vê na sua vida, você quer abraçar. Vai anunciar essa